Jucemara, vamos chegando. Boa noite, Andréia, tudo bom? Que prazer, seja bem-vinda. Isaac também sempre com a gente, coisa boa, seja bem-vindo, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Hoje, véspera de Natal, que maravilha vocês aqui. Olá, Helena, tudo bom, Helena? Seja bem-vinda. Pensei, fiquei com medo danado de estar aqui sozinha. Boa noite, Elisiane. Fiquei preocupada, né? Dia 23 à noite, véspera de Natal. Boa noite, né? Trabalhista Toga, seja bem-vinda. Adriano, seja bem-vinda. Muito bom, pessoal, muito bom encontrar com vocês aqui. Luciana, boa noite. Obrigada, André. Estamos sempre juntas, né? Mas não vá marcar tipo live dia 31, né? 10 horas da noite, por favor. Obrigada, Adriana. Vamos chegando, pessoal. Meu boa noite. Já antecipo aqui um Feliz Natal aí para todo mundo. Olá, Ketneia. Tudo bem? Desejo um Natal aí abençoado para cada um, cheio de paz, de amor, principalmente de saúde, né, pessoal? Olha, Isaac, dia 29 pode. Teremos nossa live de encerramento do ano, viu, Isaac? Desejo aí, pessoal, que realmente esse nascimento, né, essa celebração do nascimento de Jesus, seja também que represente o nascimento para todos nós, um novo tempo, com todo esse aprendizado que nós tiramos no decorrer desse ano de 2020, um ano totalmente atípico. Então, é um ano especial nesse aspecto, nesse sentido, é um Natal especial e é importante que a gente faça aí essa reflexão, né, pessoal? Agradecendo sempre, agradecendo o que conquistamos, a gente sempre tira um aprendizado, né, daquilo que nós vivenciamos, então a gente tem que saber reconhecer isso, apesar aí de qualquer dificuldade, apesar das dificuldades que a gente enfrentou no decorrer desse ano, ok? Bom, pessoal, meu boa noite mais uma vez para quem está chegando, para quem está entrando. Doutor Hélio, boa noite, estou vendo que chegou agora. Vamos hoje, pessoal, tratar dessa temática. É uma temática muito pertinente, é uma temática que acompanha o dia a dia dos profissionais, dos advogados que militam no processo do trabalho, que é a questão das tutelas provisórias. Aqueles pedidos de tutelas, aqueles pedidos de liminares, aqueles pedidos que são enfrentados durante a audiência trabalhista. E dada a importância do tema, pessoal, é bom a gente fazer uma análise, né, bem pertinente, bem substancial, porque a gente está tratando aqui de verbo alimentar, de caráter alimentar, de subsistência. Então, realmente é uma matéria que quando a gente trata de tutela provisória associada ao processo de trabalho, a gente tem que ter um cuidado aí maior, porque muitas vezes representa uma vida, representa aí uma subsistência, então a gente tem que sempre lembrar disso aí, ok? Pessoal, o material da aula, como sempre, fica lá no canal do Telegram. Se você não se inscreveu ainda no meu canal do Telegram, se inscreve lá para que você possa estar recebendo esse material, também outros conteúdos exclusivos. Hoje a gente estava debatendo lá a questão do trabalho intelectual, questão do trabalho intelectual prestado por pessoa jurídica, qual é o alcance disso, se pode, se não pode. Se você acha, né, que tem mais alguém interessado nesse assunto de hoje, na nossa live de hoje, então compartilhe aí a nossa aula com colegas que podem estar aproveitando esse conhecimento, que precisam desse conhecimento. Clica no aviãozinho aí, partilha com o colega que possa estar interessado, que precise desse assunto aí no dia a dia, ok? Bom, pessoal, então vamos adentrando aí na temática de hoje. Declaro aberta a nossa aula de hoje. Muito bem-vindos a todos. Meu boa noite, meu Feliz Natal já para quem está aqui. E, pessoal, a gente passa a adentrar na temática,
tutelas provisórias e audiência trabalhista, a questão daquelas reintegrações que são pedidas, que são postuladas. A gente precisa compreender isso para estar resolvendo aqueles problemas, para estar resolvendo aqueles pedidos não apreciados, para estar resolvendo aquela temática, requerer a tutela foi concedida e não foi cumprida. O que pode ser feito, como é que a obrigação de fazer ela pode efetivamente ser cumprida, o que o advogado pode fazer para, no caso, estar efetivando esse direito. E a gente está tratando vai tratar um pouco dessa temática hoje. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que é a tutela provisória. A tutela provisória, como o próprio nome já nos indica, ela é uma tutela efêmera. Ela é uma tutela que não vai durar para sempre. Então, a Jucemara está aqui comentando que o som está baixo, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Vão me confirmando se o som está bom. Aqui para mim está aparecendo tudo normal, então só me confirmem. Estão conseguindo me ouvir? Melhorou? Como é que está o som? Preciso aí dessa confirmação de vocês para que a gente possa prosseguindo. Helena, tá ouvindo direitinho. Isaac, tá baixo o som. Ketneia tá ouvindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal tá falando que o som tá baixo. Agora melhorou. Melhorou agora, quando eu encosto aqui o microfone mais perto. Tá melhor. Conseguem me ouvir direitinho? Posso prosseguir, pessoal? Posso continuar para que vocês não percam aí nenhum conteúdo? Então tá. Então eu vou estar segurando aqui o microfone mais pertinho, tá bom? Pronto. Caso vocês percam alguma coisa, achem que o som tá ruim, vocês vão aí me confirmando, ok? Bom, pessoal, o que é a tutela provisória? A tutela provisória, como o próprio nome já diz, ela é uma tutela efêmera. Ela é uma tutela que não vai durar para sempre. Ela é uma tutela que não vai, no caso, ter aquelas características da coisa julgada. Mas ela é provisória em que sentido? Ela é provisória no sentido de que ela vai ser substituída por outro provimento. Que provimento, pessoal? Qual é o provimento jurisdicional que vem substituir aí a tutela provisória? O que torna dentro do processo algo, uma decisão provisória em definitiva? Qual é o instrumento que pode levar, no caso, né, essa característica de provisoriedade para um provimento definitivo? Se a gente pensar em primeiro grau, a gente vai estar tratando da sentença. Se a gente tratar em processos que tramitam no segundo grau, a gente vai estar pensando no acórdão. Então, quando vocês tratam dessa, muito bem, Luciana, isso mesmo, Lúcia, sentença, exatamente. Quando a gente trata da tutela provisória, vocês têm sempre que ter em mente que é uma tutela não definitiva. E sendo uma tutela, sendo um provimento, sendo uma decisão não definitiva, ela será substituída por um provimento final. Pode ser que esse provimento final seja uma sentença, pode ser que esse provimento final seja um acórdão. E por que ela é provisória? Qual é a característica dessa provisoriedade? É que, pessoal, eu não tenho tempo. O tempo, ele é o meu inimigo. Eu não posso esperar muito tempo, senão o meu direito vai perecer. Então, eu preciso, de fato, antecipar esses efeitos, no caso, de uma decisão definitiva, ou em razão do meu tempo, que é pouco, que é curto, que eu não posso esperar, ou em razão do meu direito sem conteste, que no caso aí a gente trata da tutela de evidência.
E a tutela provisória vai encontrar uma disciplina no Código de Processo Civil. A gente vai, no caso, tratar de normas processuais com base no CPC. Eu não tenho uma disciplina específica para a tutela provisória no corpo da consolidação das leis do trabalho. E o CPC, com a alteração de 2015, realmente trouxe uma nova regulamentação para a matéria e dividiu as tutelas provisórias em tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. Então, eu tenho dois tipos de tutelas provisórias. Eu tenho dois tipos de tutelas efêmeras que podem vir a ser substituídas por um provimento final. A tutela provisória de urgência, primeira espécie, e a tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência, como o próprio nome já nos faz entender, ela é uma tutela provisória onde o fator tempo ele é importante, onde o fator tempo ele vai influir necessariamente na minha pretensão, onde o fator tempo ele vai influir diretamente no meu bem da vida ou no resguardo desse bem da vida. Então, na tutela de urgência, o que eu vou considerar? O tempo. Eu posso realmente esperar a regular tramitação do processo judicial trabalhista para alcançar esse bem da vida? Ou, no caso, eu não posso esperar, eu não tenho tempo para isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ou ainda, eu posso, no caso, esperar a regular tramitação do processo? Será que ao final desse processo eu ainda vou ter resguardado esse bem da vida? Ou será que esse bem da vida aí já vai ter perecido, sem o devido resguardo? Essa é a pergunta que vocês devem se fazer. E por conta disso, a tutela provisória de urgência, ela congrega como requisitos a probabilidade do direito e o dano, ou ainda a probabilidade do direito e o risco de um resultado aí útil ao processo. E aí nós estamos falando de quê, pessoal? Quando a gente fala da tutela provisória de urgência, a tutela provisória de urgência ela vai subdividir-se em tutela antecipada, nossa antiga tutela antecipada, se recordam? Antes da alteração legislativa do CPC, e ou ainda na tutela cautelar. Então, eu posso ter uma tutela provisória de urgência antecipada e eu posso ter uma tutela provisória de urgência cautelar. E eu posso ter a tutela provisória de evidência, onde o fator tempo já não é tão importante para mim. Quando eu falo em tutela de evidência, eu até posso esperar um pouco, mas o meu direito é tão bom, ele é um direito tão certo, ele é um direito objeto de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e é muito improvável que eu vá perder esse direito em razão disso, antecipa-se esse provimento final a título de tutela de evidência. A tutela de evidência, ela não é muito usual no processo do trabalho. A tutela que vai ser mais usual para nós no processo do trabalho é a tutela de urgência de natureza antecipada e a tutela de urgência de natureza cautelar. Em ambas, o fator tempo é meu inimigo. Em ambas, eu tenho que provar a probabilidade do direito, que o meu direito ele é provável, que possivelmente eu vou alcançá-lo, e eu tenho que associar essa probabilidade do direito ao dano iminente
ou a probabilidade do direito ao risco ao resultado útil do processo. E aí eu vou estar fazendo essa divisão em tutela antecipada, provisória de urgência antecipada e tutela provisória de urgência cautelar. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo certo? Então, o que nós temos? Nós temos as tutelas provisórias, divididas, no caso, em espécies. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. E a tutela provisória de urgência, que subdivide-se em tutela antecipada e tutela cautelar. E aí a gente já conhece, a tutela antecipada, já lidamos com ela, antecipa o próprio bem da vida, antecipa o próprio direito, no caso, que eu estou buscando, que eu estou tentando ali efetivar, o meu direito que foi violado ou que está prestes a ser violado. Para evitar essa violação desse direito ou para evitar que, no caso, haja um dano, eu preciso da tutela antecipada. Na tutela cautelar, eu já não vou, no caso, antecipar o próprio bem da vida, a própria pretensão, o próximo direito. Eu apenas vou resguardar a minha pretensão. Eu apenas vou me utilizar de medidas para assegurar que no momento próprio, onde eu vou buscar esse bem da vida, eu ainda possa alcançá-lo. Então, a medida cautelar, provisória de urgência cautelar, ela vai tratar desse resguardo, desse cuidado em relação ao bem da vida. Vai assegurar o meu direito e não antecipar o direito em si. Quando a gente fala de tutela provisória, pessoal, e aí, reforçando aqui que eu não tenho uma disciplina legal de procedimento no âmbito da CLT, no corpo da CLT, a gente se socorre aí do CPC para isso. Porém, eu tenho na consolidação das leis do trabalho previsão de deferimento de liminares em duas hipóteses específicas. Eu tenho a previsão trazida no artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, e aí o legislador trabalhista fala em concessão de liminar, que garante o quê? A reintegração no emprego do dirigente sindical eleito. Eu tenho ainda no artigo 659 a garantia de concessão de liminar para obstar aquela transferência indevida, aquela transferência ilegal. Aí eu pergunto para vocês, essa previsão do artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho, lógico que o legislador trabalhista utiliza o termo liminar, porque quando na época ou quando a CLT foi redigida, nem se pensava nessa questão da tutela provisória, da tutela antecipada, da tutela cautelar. Mas essa previsão contida no artigo 659, pessoal, da CLT, vocês acham que se trata de uma tutela provisória de urgência antecipada ou uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar? Liminar para reintegrar dirigente sindical, liminar para obstar a transferência ilegal. A gente está falando no corpo da CLT de medidas, de tutelas provisórias com natureza cautelar ou de tutelas provisórias com essa natureza de tutela antecipada? O que é que vocês acham? A gente pode defender muito bem, Ketneia, que quando a gente trata dessas liminares no âmbito da CLT, a gente está tratando realmente de tutela antecipada. Ora, pessoal, se você consegue uma tutela para reintegrar um empregado, você já está dando a esse empregado a garantia do próprio bem da vida, o retorno ao posto de trabalho com a percepção dos respectivos salários. Quando você obsta uma transferência ilegal, você também já está garantido a este empregado o próprio direito em si. Você não está resguardando direito nenhum. Você está entregando o próprio bem da vida. Então, essas liminares previstas no artigo 659 da CLT
Na verdade, trata-se de tutela provisória de urgência antecipada e não de tutela cautelar, não de liminar em sede de cautelar. Outro detalhe, é mais comum, e aí vocês estão bem acostumados com isso, é mais comum no processo do trabalho que haja o requerimento da tutela provisória de forma antecedente, ou de forma incidental. É mais comum que o pedido de concessão de tutela já venha no corpo da própria reclamação trabalhista, ou, primeiro, é movida uma ação tratando somente do pedido de tutela, para posteriormente a gente pensar na reclamação principal. O que é mais, no caso, comum na nossa realidade? Na nossa realidade, é mais comum que os pedidos de tutela sejam em caráter incidental, ou seja, quando já em trâmite o processo trabalhista, quando já em trâmite a discussão final, ou seja, a discussão já da matéria de fundo. A gente não tem o hábito, de, no caso, protocolar tutelas provisórias antecedentes, aquelas que vêm antes da própria discussão meritória final. Ou seja, respondo já, tá bom, Isaac? A gente vai já para a questão da efetivação. Ou seja, no processo do trabalho, geralmente, quando a gente trata de tutela ou liminar, no caso, já vem o pedido expresso no bojo aí da própria contestação, da própria reclamação trabalhista, ou quando já em trâmite o processo, sobressaltando esse caráter aí incidental. Então, quando a gente trata de tutela provisória no processo de trabalho, nós estamos mais acostumados a lidar com tutelas provisórias de urgência antecipada, onde já antecipa o próprio bem da vida, e nós estamos acostumados com a tutela provisória de urgência incidental, quando já existe um processo em trâmite. Então a gente não pode, no caso, a gente não pode ter um caso de um pedido de tutela antecedente? Pode, só estou dizendo que não é comum, mas pode, é aplicável ao processo do trabalho. Eu não posso ter um pedido cautelar? Pode, só que é mais comum a gente tratar com pedidos de tutela antecipada. E o Isaac está perguntando em relação à efetivação dessas tutelas. O Isaac está perguntando se o artigo é categórico. Isaac, você está querendo saber se ele é taxativo ou se ele é exemplificativo? Eu acho que a sua pergunta seria mais essa. As medidas de efetivação da tutela provisória previstas no CPC constitui um rol taxativo, eu só posso usar aquelas, ou um rol meramente exemplificativo? Eu já antecipo para vocês, pessoal, que o rol previsto no CPC ele é um rol meramente exemplificativo e o juiz ele pode adotar todas as medidas necessárias no intuito de efetivar aquela tutela provisória que foi concedida, ok? Então, Isaac, é exemplificativo. O que tiver ao alcance do juiz, ele pode e deve fazer para efetivar aquela decisão, ok? Bom, pessoal, quando a gente trata de reintegração, de tutelas provisórias, no sentido de reintegrar o empregado, a gente tem que lembrar que só cabe pedido de reintegração para aqueles empregados que possuem garantia provisória no emprego. Não adianta, pessoal, vocês estarem, ou os próprios autores, reclamantes, esses empregados, pretenderem ser reintegrados no emprego, pretenderem o retorno ao posto de trabalho, se não há discussão nos autos, enquanto matéria de fundo, de
garantia provisória de emprego. Porque a gente sabe que a regra geral, conforme o entendimento, né, conforme a interpretação já dada ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que vige hoje, né, a dispensa imotivada, e o empregador possui o direito potestativo de demitir, sem que ele tenha que justificar, no caso, essa demissão, sem que ele tenha que dizer, no caso, por que ele demitiu. Eu não preciso motivar para demitir. Como eu não preciso motivar para demitir, pessoal, então, a regra geral é da dispensa imotivada e somente o que vai garantir o meu retorno ao posto de trabalho é uma hipótese legal onde o legislador, em razão de uma situação específica, ele, né, diz que por algum tempo eu não posso ser demitido sem justa causa. Eu não posso ser demitido imotivadamente. Então, quando eu falo em tutela para reintegrar, eu estou falando de um empregado portador de garantia provisória de emprego. Quais são as garantias provisórias de emprego hoje existentes no nosso ordenamento jurídico? Nós temos dois tipos de garantias provisórias de emprego. Todas, né, decorrem, no caso, de lei. Então, para que eu seja portador da garantia provisória de emprego, tem que ter uma lei que regulamente esse meu direito. Eu preciso de uma norma legal garantindo aí para mim a proteção contra essa dispensa imotivada. E a natureza jurídica dessa proteção hoje se dá em razão de dois nichos específicos. Primeiro, o coletivo, segundo, o individual. Eu tenho a proteção no emprego, nesse eixo coletivo, em razão da representação de um corpo de empregados. Eu não tenho a garantia provisória no emprego em meu benefício, de forma individual. Eu tenho a garantia provisória de emprego em razão daqueles que eu represento, em função da coletividade que eu represento, que eu defendo, pela qual eu devo brigar. Eu estou falando, pessoal, de que garantias provisórias no emprego? Eu estou falando da garantia provisória no emprego do dirigente sindical. Estou falando da garantia provisória no emprego do cipeiro. Por que existe essa proteção ao posto de trabalho? Em razão de uma rescisão contratual sem justa causa e motivada. Porque tanto o dirigente sindical como o cipeiro, eles têm a missão, no caso, de batalhar por determinado corpo de empregados ou por determinada categoria. Em razão disso, para que eles não sejam, no caso, tolhidos no exercício dessa missão, a lei protege o posto de trabalho contra a dispensa imotivada. Isso não quer dizer que eles possam ser demitidos por justa causa ou até mesmo ser legitimados se não houver qualquer vício de coação, um pedido aí de demissão. Então, o primeiro tipo de garantia provisória que a gente está tratando de posto de trabalho é aquela que garante a reintegração no emprego em função da representação da coletividade, do dirigente sindical e do cipeiro. O outro eixo de garantia provisória no emprego é o eixo pessoal. Se por um lado eu tenho o eixo coletivo, por outro eu tenho esse eixo pessoal. Nesse eixo pessoal eu não estou representando ali ninguém, eu não estou lutando, batalhando por direito de ninguém. Mas eu tenho uma proteção, eu tenho uma condição objetiva pessoal que me garante uma proteção contra a dispensa imotivada. E que garantias são essas? Em benefício de quem? Em benefício da gestante,
e em benefício do acidentado. A gestante em razão que da sua condição e da proteção do nascituro. A garantia provisória de emprego, no caso, não é só para a gestante, mas também para o nascituro. E do acidentado por conta da sua condição pessoal, que é aquele empregado que sofreu, no caso, acidente de trabalho, que foi afastado do posto de trabalho, que precisou do recebimento de benefício previdenciário. Em razão disso, a lei garante, no caso, o seu posto de trabalho. Bom, pessoal, então essas são as principais garantias provisórias de emprego, todas decorrentes de lei, que vão ensejar pedidos de tutela para retorno ao posto de trabalho. A demissão imotivada, a rescisão sem justa causa do dirigente sindical, do cipeiro, e a demissão imotivada, a rescisão contratual imotivada da gestante e do acidentado. A Ketné está comentando aqui hoje, né? Fechei uma ação hoje. Coisa boa, hein, Ketné? No recesso, fechou uma ação, ganhou um cliente, maravilha. Vou pedir reintegração. Suplente, membro da CIPA, foi demitida. Foi demitida a Ketné, né? O caso da Ketné aqui, ela está tratando da suplente, membro da CIPA, que foi demitida. Essa suplente foi demitida sem justa causa, por justa causa. Essa informação é importante, viu, Ketné? Porque ela só terá direito à reintegração se a rescisão contratual foi imotivada, se a rescisão contratual foi sem justa causa. Se foi, por exemplo, uma justa causa, ela não teria esse direito, ok? Bom, pessoal, no caso, esses pedidos de tutela, de reintegração, costumeiramente vêm no corpo da reclamação trabalhista. E o que acontece? A dinâmica do processo de trabalho é o seguinte: o processo ele é ajuizado, a reclamação trabalhista é ajuizada e o processo ele é imediatamente colocado em pauta. Não há, geralmente, aí depende muito de gestão de vara, de assessoria, uma conclusão antes da audiência para que, no caso, seja apreciado esses pedidos de tutela. E o que acontece? Geralmente, esses pedidos de tutela devem ter um reforço do advogado para que esse pedido seja apreciado em audiência. Depois do protocolo da ação, depois do protocolo da reclamação trabalhista, pessoal, a primeiro ato processual, geralmente, já que a gente não trata de um despacho saneador do processo do trabalho, após a notificação inicial expedida para o reclamado de forma automática e postal, é a realização da audiência. E muitas vezes esses pedidos de tutela, já que a gente está tratando aqui com o caráter da urgência, eles podem e devem ser apreciados ali durante a audiência trabalhista. E o que precisa ser feito, pessoal? O que precisa ser feito? Se o pedido de tutela ele ainda não foi apreciado até a data da realização da primeira audiência, da audiência inaugural, o advogado ele tem que reiterar lá na audiência a decisão acerca desse pedido de tutela. Ou seja, tem que dizer: olha, doutor, é o seguinte, lá na audiência tem um pedido de tutela e eu quero, no caso, gostaria que o senhor apreciasse agora aqui em audiência. Por quê, pessoal? Porque eu acabei de dizer para vocês, quando há um pedido de tutela provisória de urgência, o fator tempo, ele é um fator relevante, ele é um fator importante. Eu já esperei muito, eu já não posso, o que, pessoal, mais esperar. Então, aquele pedido ele tem que ser apreciado imediatamente. E o juiz pode, em audiência,
apreciar esse pedido de tutela. Porém, quando eu trato de pedido de tutela, o juiz, ele vai fazer, pessoal, aquela cognição sumária. Não tem como a gente apreciar um pedido de tutela provisória de urgência com a cognição exauriente. Porque se eu for fazer uma cognição exauriente, a gente vai para a sentença. Professor, eu não estou entendendo nada. O que é cognição sumária? O que é cognição exauriente? Vamos lá explicar. Quando há um pedido de tutela de urgência, o fator tempo é importante. Então, o juiz ele tem que decidir aquele pedido sem que todas as provas admissíveis no processo tenham sido produzidas. Então, ele aprecia aquele pedido com base no que nós chamamos de uma cognição sumária, sem que tenha havido audiência de instrução, sem que tenham sido colhidos todos os depoimentos, sem que tenha havido a perícia. Geralmente, na maioria dos casos, o pedido de tutela, dada a urgência, eles são proferidos com base nessa cognição sumária. E com base nessa cognição sumária, o juiz vai analisar ali, naquele momento, o que está documentado no processo, para assim firmar o seu convencimento, deferindo ou não o pedido de tutela. Então, o pedido de tutela, via de regra, é claro que a tutela pode ser concedida em sentença, a gente sabe disso. Mas o pedido de tutela, via de regra, desafia uma cognição sumária para que o juiz forme o seu convencimento. E ali, durante a audiência, pessoal, quando você reitera esse pedido de tutela, e o juiz, no caso, dá a decisão dele, se for uma decisão, por exemplo, de conceder a tutela, qual é a natureza jurídica dessa decisão? É uma decisão interlocutória. Ela não é uma decisão definitiva, ela não é uma decisão que põe fim, que põe termo, no caso, ao processo. E se ela é uma decisão interlocutória, qual é, pessoal, a grande vantagem de que essa decisão seja proferida ali em audiência? É que as decisões interlocutórias no processo do trabalho, elas são irrecorríveis. Não cabe, no caso, nenhum recurso imediato. Ah, mas cabe um mandado de segurança. Mas aí você tem que ver se você não vai estar utilizando o mandado de segurança como supedâneo recursal. Para você ter uma liminar e mandado de segurança deferida, você tem que provar um direito líquido e certo. E muitas vezes você não consegue provar esse direito líquido e certo em sede de mandado de segurança, tentando desconstituir uma decisão interlocutória proferida, no caso, em audiência. Então, a decisão que defere ou indefere a tutela antecipada possui essa natureza jurídica de decisão interlocutória, não cabendo aí o recurso imediato por força do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo do trabalho. Então, pessoal, se há um pedido de tutela tratando dessa reintegração no posto de trabalho, se for pelo dirigente sindical, qual é a primeira coisa que o juiz vai buscar? A ata de eleição. Ah, ele é dirigente sindical? Ele foi eleito. Então, se ele foi eleito, a eleição é um requisito, no caso, para a garantia provisória de emprego do dirigente sindical. Quando a gente trata do cipeiro, pedido de reintegração do cipeiro. Então, eu preciso comprovar que ele foi o quê? Eleito. Sem essa comprovação da eleição, que ele foi regularmente eleito, escolhido, cipeiro, você não consegue, no caso, uma tutela nesse sentido. E aí a gente pega muitos processos, pessoal, com pedido em relação ao dirigente sindical, em relação à CIPA, pedidos de tutela, onde há o pedido de reintegração, mas não há a comprovação de que aquele empregado foi eleito
para membro da diretoria do sindicato. E como é feita uma cognição precária, sumária, sem esse documento, essa tutela, ela não será concedida. Em relação à gestante, pessoal, pergunto para vocês, para o deferimento de uma tutela provisória para reintegrar uma restante, qual é o documento, qual é o requisito indispensável que eu tenho que, no caso, apresentar enquanto autora reclamante, a fim de que possa ser deferida a tutela provisória, ainda que uma verificação em sede de cognição sumária. Preciso comprovar o quê? Eu preciso comprovar o estado gravídico no ato, né, da rescisão contratual. Eu preciso de um exame ali de sangue, eu preciso de uma comprovação objetiva, porque se a cognição é sumária, não vai dar tempo ali colher todas as provas. Eu preciso de um exame positivo, eu preciso de um ultrassom, eu preciso de qualquer documento e, no caso, comprove que essa empregada foi demitida grávida. Em relação ao acidentado, o que eu preciso comprovar em sede de cognição sumária para garantir aí a concessão da respectiva tutela? Eu preciso comprovar que ele se afastou previdenciariamente, eu preciso comprovar pelo menos que ele recebeu algum benefício previdenciário. O ideal é que ele tenha recebido o benefício previdenciário, no caso, o auxílio-doença acidentário, que é diferente do auxílio-doença comum, que vai garantir a ele o direito de reintegração. Então, pessoal, em conclusão, nesses 4 tipos bases que a gente tem de garantia provisória no posto de trabalho e que seja a reintegração no posto de trabalho, o pedido de tutela ele é analisado em sede de cognição sumária, pode ser analisado em audiência, vai ter essa natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, irrecorrível, mas eu tenho que comprovar, ainda que sumariamente, objetivamente, o meu direito para que a tutela seja deferida, seja concedida. Cipero e dirigente, ata de eleição. Gestante, comprovação da gravidez no momento da rescisão contratual. Acidentado, eu tenho que comprovar aí, pelo menos algum afastamento previdenciário para que ele possa, no caso, para que essa tutela ela possa ser concedida. Bom, vendo aqui alguns comentários, né? Vamos aqui. A dona Flávia está dizendo, doutor, o diretor de cooperativa tem a garantia de reintegração? Esse tipo de garantia provisória coletiva é extensiva, sim, ao diretor de cooperativa, ok? Também o diretor de cooperativa vai gozar dessa mesma garantia por força legal. A Ketneia está comentando que na vara dela tem conclusão para, no caso, o pedido de apreciação do pedido de tutela. Ela marca no PJE, pessoal, que há pedido de tutela e a vara dela diligentemente faz uma conclusão para que seja apreciado esse pedido de tutela. Só lembrando aí, Ketneia, que nesse caso vai ser feita a cognição sumária e o juiz vai formar o convencimento dele com base no que você juntou na reclamação trabalhista, na ação inicial, na peça inicial. E quando, às vezes, esse pedido de tutela ele é reiterado em audiência, pode ser que a parte contrária já tenha apresentado a contestação e levado ao juiz algum elemento a mais, algum documento a mais, para que ele possa, no caso, firmar o convencimento dele. A Jucimara está perguntando se o juiz pode apreciar pedido de tutela antes da audiência. Pode, mas aí a vara vai ter que fazer essa conclusão, né? Atestado de gravidez vai servir, no caso, para comprovar o estado gravídico no ato da rescisão contratual. O ideal, pessoal,
não é que seja um mero atestado, é que seja um exame mais objetivo. Hoje a gente, né, sabe que tem muitos exames aptos a comprovar esse estado gravídico. É um exame de sangue, né, é um ultrassom que você consegue nos estágios iniciais da gravidez, e é uma prova muito mais robusta, muito mais contundente de que a empregada foi demitida grávida. A Fábia está perguntando se houver apenas a emissão da CAT. Quando a gente trata da garantia provisória do acidentado, e para que ele goze dessa garantia, é necessário o afastamento de 15 dias a cargo da empresa e percepção, Fábia, do benefício previdenciário. A mera emissão da CAT não vai nos dizer se este empregado chegou a receber benefício previdenciário. É um indício de que houve acidente de trabalho, mas não é uma prova de que ele recebeu benefício previdenciário em razão desse acidente. Como assim, professora? Eu posso ter acidentes de trabalho que não requer afastamento. Não requer afastamento de 5 dias, de 10 dias. E nesses casos, não há garantia provisória de emprego para esses empregados que não chegaram a se afastar aqueles 15 dias iniciais pela empresa e receberam o benefício previdenciário posteriormente. Eu só se pode pensar em garantia provisória de emprego acidentário se ele chegou a receber benefício previdenciário. Marcelo está perguntando, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser utilizada na fase de execução provisória para evitar dilapidação de bens do devedor? Marcelo, a tutela provisória de natureza cautelar, ela é usada principalmente nesses casos. Qual é a maior utilização da tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo do trabalho? É justamente aquelas medidas de arresto ou sequestro para evitar a dilapidação do patrimônio pelo reclamado, pelo ex-empregador, pelo possível devedor. Então, por meio da cautelar, a gente resguarda o patrimônio desse empregador que já está no polo passivo da reclamação trabalhista, de forma que lá na fase de execução, o patrimônio ele está lá resguardadinho e ele vai servir para pagamento do respectivo crédito trabalhista. Quando nós falamos em tutelas provisórias, pessoal, nós também temos os casos não de reintegração de emprego, mas nós temos alguns casos típicos de tutela provisória no processo de trabalho, em especial aquelas tutelas para pedido de obstar transferência ilegal, porque, no caso, né, não é uma das hipóteses legais onde o empregado pode ser transferido, não é cargo de confiança, a transferência não é provisória, não houve extinção do estabelecimento. A gente pode pensar em tutela provisória para manutenção do plano de saúde, quando o contrato de trabalho está suspenso. Esse requerimento de manutenção do plano de saúde diante do contrato de trabalho aí suspenso também é outra hipótese. Manutenção de benefícios empresariais outros, né, decorrentes de regulamento de empresa, quando também há suspensão desse contrato. Nós temos outras hipóteses que, no caso, vão, né, representar pedidos de tutela provisória no processo do trabalho, mas não necessariamente no caso em razão aí de uma reintegração. Professora, deferida a reintegração, a obrigação do empregador de, no caso, garantir o posto de trabalho desse empregado. O empregador não cumpre. Já foi notificado, já tem penalidade aplicada, no caso, já foi indiciado, né, ao Ministério Público, ao órgão competente, né, para fins de se apurar eventual crime de desobediência, já foi aplicada a multa por litigância de má-fé. O que se pode fazer? Pessoal, penso eu que um processo, ele não pode, no caso, tramitar
indefinidamente pelo descumprimento aí do reclamado em efetivar essa tutela. É claro que o juiz vai se utilizar de todos os meios ao alcance dele para tentar, no caso, efetivar essa decisão. Mas se chega no momento onde o empregador não efetiva essa tutela, a multa já está impagável, a gente tem que pensar numa solução jurídica para esse processo. E a solução jurídica vai ser a conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar. Ou seja, se é inviável a reintegração pelo decurso do tempo, se o empregador descumpre, no caso, reiteradamente a ordem do juiz, pode, no caso, pode continuar a tramitação do processo penal, pode, no caso, continuar as implicações legais, cíveis e administrativas para esse empregador de fiscalização, mas o processo, para ser resolvido, é bom que ele seja resolvido nesse sentido, com a conversão da obrigação de dar, de fazer em obrigação de dar, de forma que esse empregado ele venha a ser indenizado, obviamente garantindo-se o pagamento salarial de todo o período correspondente a essa reintegração, mais um valor, mais uma indenização em razão desse descumprimento. Se o processo chegar nesse ponto, onde a obrigação de fazer não é cumprida, se torna inviável, a gente tem que pensar nessa conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar, ressarcindo o empregado do dano decorrente dessa conduta reiterada de desobediência pelo reclamado. Ok, pessoal? Perguntas. E aí, é comum vocês entrarem com pedidos de tutela provisória de natureza antecipada, tutela provisória de natureza cautelar, mas nesses casos de reintegração, né, pessoal, que é mais comum. Então, tenham sempre esse cuidado, viu, tá? Cognição sumária, ficar bem atento que dentro da cognição sumária que você deve provar aí, pelo menos a probabilidade do seu direito, tem que expor direitinho o risco do dano, pedir, no caso, as medidas necessárias para garantir a tutela, que a gente está dizendo que bloqueio de valores, né, eu acho que é uma das medidas mais corriqueiras diante, né, de um indício de dilapidação do patrimônio pelo devedor, que é a etnéia. Bom, pessoal, por hoje a gente vai encerrando. Quero deixar aqui um ótimo Natal para todos. Quero lembrar que o material da aula, né, vai estar lá no canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, se inscreva aí no canal do Telegram. Quero agradecer a participação especial de todos vocês hoje. Eu sei que hoje é um dia mais complicado, hoje é véspera de Natal. Amanhã é um dia que estaremos todos reunidos aí com as nossas famílias. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Deixo o meu boa noite, um ótimo Natal para todo mundo e a gente vai se encontrar semana que vem, na véspera de Ano Novo, tá bom? Espero vocês para a nossa última live do ano, semana que vem, no caso. Isso aí, Isaac, continuando estudando, mas pode amanhã dar uma relaxada, viu? Sexta-feira pode dar uma relaxada, não precisa estudar sexta-feira não, dia 25, fiquem tranquilos. Tirem a sexta-feira para vocês, tirem a sexta-feira para a família. É bom para a gente, faz bem para a gente também. E aí, sábado, vocês retornam com todo o gás até a próxima quarta-feira, tá bom? Vamos juntos, beijo grande. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana, um ótimo Natal. Boa noite.